Aqui é a professora Simone Marcos, que sou professora do terceiro ano da Escola Raquel Figueiredo de Assis. Estou junto com a professora Michele. Eu sou a professora Michele, segunda professora da turma da professora Simone. Hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal para vocês, tá bom? Quero lembrar também aos pais que agora o planejamento é quinzenal. São atividades para 15 dias, ou seja, 2 semanas, tá bom? Fiquem ligadinhos que vai 2 vídeos de explicação para vocês. Então, pessoal, vamos começar na página 39, que diz assim, ó. Você sabe olhar as nuvens do céu e dizer se vai ou não chover? Porque algumas vezes chove pedra de gelo. Do que é feita a nuvem? Embaixo tá, roda de conversa. Número 1. Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Como a gente não tá na sala, a gente vai conversar em casa com o pai ou com a mãe, tá bom? Vamos lá. Letra A. Você costuma olhar as nuvens? B. Já observou que elas apresentam diferentes formatos? Já brincou de olhar para elas e encontrar semelhanças com objetos e animais? C. Sabe como as nuvens se formam? D. Por que às vezes as nuvens parecem branquinhas e em outros momentos ficam amarelas, rosadas e até cinzentas? E. De que cor elas ficam quando vai chover? F. Por que às vezes cai chuva de pedra, granizo? Vocês sabem a resposta dessas perguntas? Número 2. Observe as nuvens no céu, desenha-as e escreva com o que elas se parecem. Gente, no quadradinho do lado, vocês vão desenhar as nuvens. Se caso você olhar no céu e não ter nenhuma agora, você pode fazer essa atividade depois, tá bom? A número 3, você vai pegar o material de apoio que tem um calendário e o outro tem umas imagens de sol, de nuvem, de chuva. E você vai montar esse calendário durante um mês. Depois você vai entregar para a prof. Todos os dias você vai observar como está o dia, se está chuva, se está sol e vai montar o seu calendário, tá bom? Não. No material de apoio, vocês vão estar montando o calendário, tá bom, pessoal? Esse é o material que vocês vão utilizar para essas atividades. A leitura entrou na roda. Carta ao leitor e poema. Agora na página 40, ali no número 1, está dizendo: leia silenciosamente o texto. A prof vai ler o texto 1 e o texto 2 para vocês. Texto 1. Do que são feitas nuvens? Quem escreveu foi Alice Barros, de 7 anos, do Maceió, Alagoas. Não, elas não são feitas de algodão. São formadas de água nos estados sólido, líquido ou gasoso, e podem ter até partículas de fumaça e poeira. As nuvens surgem a partir da evaporação da água, que sobe para o céu em forma de gás. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local. E assim, a nuvem está pronta. Texto 2. Nuvens. No mundo das fadas, o sorvete é de nuvens. Branquinha como carneiro, são nuvens de coco para comer de janeiro a janeiro. Rosadas de sol, nuvens de goiabada com queijo. Amarelinhas, sorvete de girassol, sorvete de flor. Estenda as mãos até o céu e escolha um sabor. Murray Rosiana, Murray André. Esses são os escritores desse texto, Nuvens, e ele está no livro Poemas e Comidinhas. Então, pessoal, na página 41 tem a número 2 e a gente vai fazer ela agora, tá bom? Espero que vocês estejam com o material de vocês em mãos. Número 2. Agora você e os colegas vão ler os textos em voz alta. Um grupo lê o texto 1 e o outro o 2. Como a gente já fez a leitura, vocês podem estar fazendo a leitura agora sozinhos em casa, tá bom? Ou com o pai, se tiver dificuldade. Número 3, responda as questões a seguir. O que os dois textos têm em comum? B. E o que tem de diferente? Vocês podem estar respondendo com as palavras de vocês, com a ajuda do pai e da mãe, tá bom? Número 4. Relacione a que gênero pertence cada um dos textos. O texto 1, ele é um poema, uma receita ou uma carta ao leitor? O texto 2, ele é um poema, uma receita ou uma carta ao leitor?
Número 5. Com que finalidade cada um desses textos foi produzido? Por que foi produzido cada um deles? Foi para divertir, foi para explicar, foi para informar, foi para emocionar, foi para criticar, foi para convencer. Vocês vão fazer um X na carta ao leitor e no poema, tá bom? Número 6. Leia a referência do textos. Depois, marque X no quadro em que responde de onde cada um deles foi retirado. A carta ao leitor foi retirada de onde? E o poema foi retirado de onde? Número 7. Sobre a linguagem utilizada nos 2 textos, responda as questões a seguir. A. Em qual deles a linguagem é poética? B. Em qual deles a linguagem é técnica científica? Qual dos 2 textos tem, assim, um jeito de ser um poema? E qual não tem esse jeito de ser um poema? Qual deles está passando uma informação? Um é um poema e o outro passa a informação. Na página 42, a questão 8 está pedindo para a gente reler o texto 1. Do que são feitas nuvens? Alice Barros, 7 anos, Maceió, Alagoas. Não, elas não são feitas de algodão. São formadas de água nos estados sólido, líquido ou gasoso e podem ter até partículas de fumaça e poeira. As nuvens surgem a partir da evaporação da água, que sobe para o céu em forma de gás. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura do local, e a nuvem está pronta. Na questão 9, está dizendo que o texto que a gente acabou de ler, ele é uma resposta a uma dúvida ao leitor de uma revista. E a questão A está perguntando, qual foi a pergunta que foi feita? O que a menina perguntou nesse texto? O que ela queria saber? A B, quem enviou a pergunta e qual a idade dessa pessoa? Ali a gente viu que foi uma criança. Qual é a idade dela e qual é o nome dela que está lá no texto? A questão C, de que local, cidade, que foi enviada essa pergunta? E a D, para qual revista a pergunta foi enviada? 10. Com a sua família, responda as questões a seguir. Questão A. Do que são formadas as nuvens? B. Como as nuvens surgem? C. O que acontece com o vapor quando chega à parte mais fria da atmosfera? Indo para a página seguinte, a página 43, na questão 11, relendo o trecho a seguir, observe a palavra destacada. Do que são feitas nuvens? Não, elas não são feitas de algodão. A questão A quem a palavra em destaque está se referindo? Questão B, reescreva a frase substituindo a palavra em destaque pela resposta da questão anterior. 12. Releia este trecho e faça o que se pede. Então, nas partes mais frias da atmosfera, este vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local, e a nuvem está pronta. Questão A. Localize e grife a expressão aglomerado de gotículas líquidas. Grifar é passar aquela linhazinha embaixo da palavra, tá bom? B. Gotículas é o mesmo que gotas, gotas muito pequenas ou gotinhas. C. Agora desenhe um aglomerado de gotículas líquidas no quadrado abaixo. Então, pessoal, na página 44, nós vamos voltar naquele tema que a gente já viu no primeiro bimestre, sobre a classificação de palavras quanto à posição da sílaba tônica. Então, pessoal, nós vamos classificar se ela é paroxítona, proparoxítona, lembra? Sobre a classificação da sílaba mais forte da palavra. A número 1 diz assim, ó, leia a palavra do quadro e faça o que se pede. Água, sólido, líquido, até, gotículas e está. No quadro, circule a sílaba tônica. Depois, separe as palavras em sílabas. Então, ali vocês vão circular a sílaba tônica e depois vocês vão separar ela nesses quadradinhos que tem aí embaixo. A B, tá?
Copie as palavras do quadro de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, ali vocês vão colocar qual é a palavra que é oxítona e qual paroxítona e qual é proparoxítona. Na número 2, diz assim, ó, leia estas outras palavras e faça o que se pede. Algodão, atmosfera, sabor, nuvem, gelo e girassol. Letra A. No quadro, circule as sílabas tônicas, depois separe as palavras em sílabas. Pessoal, quando uma palavra ela já tem acentuação, ela tem um acento, essa sílaba vai ser a sílaba mais forte da palavra. E quando ela não tem, como que eu vou descobrir? A prof gosta de explicar assim, ó. Imagina que o teu amiguinho vai se chamar Sabor. O nome dele é Sabor. E tu vai na casa dele. Então, quando você chegar na casa dele, você vai chegar na frente da casa dele e vai chamar ele para brincar. E aí você vai dizer assim, ó. Ô Sabor! Então, a sílaba que ficou mais forte quando você chamou é a sílaba tônica. Vamos dizer que seu amiguinho se chama Porta. Você vai chegar na casa do seu amiguinho que se chama Porta e vai chamar ele. Ô Porta! Qual é a sílaba mais forte? É o pó, porque você chamou mais tempo. Então, assim que você sabe qual é a sílaba tônica de uma palavra que não tem acento. Na B tá assim, ó, copie as palavras do quadro de acordo com a posição da sílaba tônica. Você vai colocar quais são oxítonas e quais são paroxítonas. Na página 45 temos texto puxa texto. Carta ao leitor. Na questão 1 diz: os textos a seguir são respostas da carta dos leitores. Leia as perguntas no final da página e copie-as no lugar correspondente. Lá no final da página está escrito assim, ó, por que às vezes chovem pedras de gelo? A outra, por que as nuvens de chuva são pretas? E a outra, por que as nuvens são brancas? Para responder esses quadradinhos que estão ali em cima, vocês têm que ler a resposta que está ali para saber qual que é a pergunta que vai lá em cima, tá bom? Indo para a página 46, a questão 2, releia o trecho a seguir, observando as palavras destacadas. A água deixa a chuva espessa e impede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão de que ela é escura. A questão A. As palavras destacadas se referem a água, a nuvem ou a luz. Vocês vão escolher um desses, qual é a resposta, e vão assinalar com um X. Na questão B, qual é a função dessas palavras? Daí vocês respondem ali no caderno de vocês. Na questão 3, reescreva as frases substituindo as palavras sublinhadas por ela ou dela. Questão A. Quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que a nuvem carrega. B. A nuvem branca tem menos água e é mais leve e permite que a luz solar passe através da nuvem. Vocês vão substituir ali onde está sublinhado por ela ou dela. 4. Releia esse trecho. Quando as gotas de água que formam as nuvens atravessam uma camada de ar muito fria, podem congelar e cair em forma de pedra de gelo, também chamadas de granizo. Responda a questão A, sublinhando como são chamadas as pedras de gelo que caem das nuvens. E a questão B, no quadrado ao lado, represente por meio de um desenho como é a chuva de granizo. Então, crianças, essa foi mais uma aula nossa. Espero que vocês tenham gostado, né, prof? Isso aí. Quer se despedir da turma? A gente se encontra no próximo vídeo. Sim, até a próxima. Beijo.